Paz do Senhor com todos, irmãos. Meu nome é Karen. Mais uma vez estou aqui nessa tarde para compartilhar uma palavra da parte do Senhor com vocês. E eu gostaria de ler 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, cujo título é Tesouros em vaso de barro. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. E assim, pela manifestação da verdade, nós recomendamos a consciência de todos na presença de Deus. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Amém? Essa palavra, segunda carta a Coríntios, que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios estava passando por muitas tribulações, muitas provas. Coríntios era uma cidade complicada, onde reinava a concupiscência carnal, sexual, onde reinava o pecado. E devido a isso, Paulo escreveu essa carta, porque está tendo muitos problemas com os irmãos de lá. E um dos pontos que ele exorta é sobre o pecado oculto. O pecado, o mais, quando a gente fala pecado oculto, você já lembra o pecado sexual, o pecado com o corpo. E também pode ser outros pecados, como o pecado que é um pecado que ninguém vê. Ninguém humano, né, vê. Mas o Senhor, nós temos que lembrar isso como cristãos. Ele vê todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Nós temos um Deus que é onipresente, está em todos os lugares, onisciente, sabe todos os nossos pensamentos. E às vezes nós ficamos preocupados com os homens. Mas nós não devemos ficar preocupados com os homens, nós temos que ficar preocupados com o Senhor. Com Deus que tudo pode, tudo vê. E o problema dos pecados, principalmente aqueles que ninguém vê, que ninguém sabe, que só você, Deus e o Espírito Santo sabem, é que o pecado ele nos afasta do Senhor. O pecado ele nos enfraquece. E ele nos afasta principalmente do Espírito Santo. Que o Espírito Santo é o nosso consolador. Que o Senhor foi e deixou aqui para nós. O Espírito Santo é nosso intercessor. E o problema do pecado oculto é que, principalmente, nós entristecemos o Espírito Santo. Paulo fala em Efésios, capítulo 4, versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo. E aí, diante disso, nós temos que refletir. Quando nós cometemos vários pecados que nós sabemos que é errado, não pedimos perdão para o Senhor e o pecado nos enfraquece. Ele é como se colocasse uma parede entre nós, diante de nós e diante do Senhor. E nós temos que ficar atentos, tomamos cuidado, para não cometermos esse tipo de pecado. Porque o pecado, ele nos cega. O pecado, ele nos tira do caminho. Porque se o pecado nos cega, quando você está no caminho e você não vê nada, o que pode acontecer? Você pode cair. Você pode cair no buraco, cair no abismo. E tem coisas que às vezes você cai e não consegue sair. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Porque nós somos a luz de Cristo, a luz do mundo, o sal da terra. E o nosso caminho tem que ser iluminado.
Porque quando o seu caminho é iluminado, você vê os obstáculos. Você vê o que acontece. E você vendo, você pode se desviar. Então o cristão, ele tem que ser a luz, o sal da terra e a luz do mundo. Ele tem que ter luz. Para onde ele andar, ele resplandecer essa luz. E o pecado, ele nos tira dessa luz, ele cega o nosso caminho. Paulo fala que o Deus desse século cegou o entendimento. Algumas Bíblias está o Deus desse século. Nessa Bíblia, na versão atualizada, está o Deus desse mundo, que cegou o entendimento dos incrédulos. Mas essa palavra não cabe só aos incrédulos, cabe também a nós. Porque se nós pecarmos e não pedirmos perdão pelos nossos pecados, não reconhecermos o nosso erro, nós vamos caminhar no caminho da escuridão. E o Senhor não quer isso para nós. O caminho do cristão tem que ser iluminado. Então nessa tarde, nós viemos aqui orar, cada um pedir para que o Senhor ilumine o nosso caminho. E que nós venhamos ter olhos como de águia. Por que acontece com a águia? Tem até essa expressão, né? Ter olhos de águia. A águia, ela vê lá na frente. Desculpa. A águia, ela vê o que acontece. A águia já vê o alvo. Ela vê a presa de longe. E ela não erra o alvo. Ela, de longe ela já vê a presa, mira e ela pega a presa. Da mesma maneira, os olhos de águia também servem para ela olhar e desviar do perigo. Ver que lá na sua frente, bem na sua frente, tem um perigo. E ela se desviar dele. Então que o Senhor, nessa tarde, nos dê olho de águia. Para que nós possamos ver os obstáculos, ver o pecado, ver aquilo que pode nos tirar dos caminhos do Senhor. Que o Senhor venha nos dar entendimento também e discernimento. Porque não adianta só ter olhos de águia, nós temos que ter discernimento para saber aquilo que é certo, que é errado. Para o Senhor nos dar discernimento, o Senhor vai nos orientar, nos guiar. Com o dom do discernimento, você vai conseguir discernir o que é certo e errado. Você vai saber discernir qual caminho que você deve seguir. Então que nessa tarde nós vamos buscar ter os olhos de água, a luz do Senhor e o teu discernimento de Deus. Nós vamos todos pedir esses dons. Deus abençoe a todos. Fique com Deus. Amém.